Então, dando continuidade à nossa aula que nós estamos falando sobre o contrato de trabalho, eu gostaria de falar para vocês as características do contrato de trabalho, tá? Então, relembrando que aqui nós estamos falando as características do contrato de emprego propriamente dito, onde nós temos o empregado e o empregador. Então, uma das características do contrato de emprego é que a sua natureza ela é privada, que nós já falamos, porque na realidade o contrato de trabalho previsto lá no artigo 443 e seguintes da CLT, ele trabalha com a questão da condição de trabalho entre particulares, ou seja, entre empregado e empregador. Uma das características do contrato de trabalho é a consensualidade. Por quê? Porque é um acordo de vontades, ou seja, o empregado consente em trabalhar para o empregador e, de contrapartida, o empregador consente em contratar o empregado, certo? O contrato de trabalho, ele pode ser verbal, ele pode ser escrito e ele pode ser tácito. Verbal, como nós já sabemos, ele vai se expressar através da palavra. O escrito, através da escrita. E o tácito é aquele em que não há manifestação da vontade. A manifestação da vontade, ela se manifesta pelo silêncio. Vocês aprenderam lá em direito civil que muitas vezes o silêncio é a aceitação do negócio jurídico, mas o silêncio é a aceitação do negócio jurídico somente naqueles contratos gratuitos. E o silêncio, ele é considerado uma negativa, ou seja, uma negação, nos contratos que são onerosos. Pois bem, o contrato de trabalho, ele é um contrato oneroso. O contrato de emprego, ele é um contrato oneroso. Entretanto, o artigo 442 e o artigo 443 da CLT admite a possibilidade de se vocês fazerem um contrato onde não há a manifestação expressa da vontade. Que a manifestação da vontade, ela se expressa através do silêncio. Eu vou dar um exemplo para vocês, como eu já falei anteriormente, mas vou repetir aqui, que é aquele caso, numa construção civil, o empregado chega, começa a trabalhar, o empregador não fala nada, ele também não fala nada, e o empregado trabalha e o empregador paga o salário do empregado. Isso seria um contrato tácito. Eu confesso para vocês que eu nunca vi um contrato tácito, né, desde que eu estou formada. E para aqueles que não sabem, eu estou formada há muito tempo. Eu já não me lembro mais nem quando foi. Eu me formei em 1991 em Direito, né? Teve uma outra faculdade que eu me formei também, que eu fiz, que é a terapia ocupacional. Mas eu me formei em 1991. Então, posso dizer para vocês que eu, de 1991 para cá, eu nunca vi um contrato tácito, confesso para vocês. Então, o contrato de trabalho, ele é privado, ele é consensual, porque existe um consenso entre empregado e empregador, ele é de adesão. Por que ele é um contrato de adesão? Porque o contrato de trabalho, ele já vem, as cláusulas já estão impressas ali. O empregado apenas anui, ou melhor, o empregado apenas aceita trabalhar para aquele empregador. Então ele é de adesão, porque o empregado não pode mudar as cláusulas, ele não pode mudar o horário, ele não pode mudar a sua função, ele não pode mudar o seu salário, ele não pode mudar aonde ele vai prestar os seus serviços, a localidade, porque isso já está expresso no contrato de trabalho. Em contrapartida, ele também é de adesão para o empregador. Por quê? Porque o empregador também vai ter que aderir o quê? As normas previstas na CLT, ok? Então, o contrato de trabalho é um contrato de adesão. Ele também é um contrato de trato sucessivo. Por que é um contrato de trato sucessivo? Ele é um contrato de trato sucessivo, como eu já expliquei lá nos princípios da continuidade da relação de emprego, é porque o contrato de trabalho ele é para perdurar no tempo. Ele não é para ser efêmero, ele não é para ser um contrato instantâneo. O que é um contrato instantâneo? É aquele que nasce e morre. Exemplo, vocês pegam um ônibus, pagam a passagem, entram no ônibus, fazem o itinerário de vocês descem, esse contrato nasceu e morreu. O contrato de trabalho não é para ser efêmero, ele é para ser de trato sucessivo, porque é para perdurar no tempo. Por isso que nós temos lá o princípio da continuidade da relação de emprego. Por quê? Porque é um contrato em que o empregado está ali para trabalhar para a sua subsistência,
Desta forma, o contrato de trabalho, ele é de trato sucessivo, ou seja, é para perdurar no tempo, ele não é para ser efêmero, ele não é para ser instantâneo, ok? Ele também é sinalagmático. Por que o contrato de trabalho é sinalagmático? Vou explicar para vocês. Porque o empregado possui direitos, o empregador possui obrigações. O empregador possui direitos e o empregado possui obrigações. Ou seja, é um sinalagma. Ambos possuem direitos e deveres um para com o outro, por isso que é um sinalagma. É um símbolo que vocês já devem ter visto lá na matemática, né? Então é um contrato onde ambos possuem direitos e obrigações um para com o outro, por isso que é sinalagmático. Ele também é intuito personae. Intuito personae é uma terminologia, né, no latim, que vem lá do direito romano, que significa que ele é personalíssimo. O contrato de trabalho ele é personalíssimo somente para o empregado. Ou seja, lá no artigo 3º da CLT diz quem é o empregado. E o artigo 2º da CLT nos diz quem é o empregador. Então, o empregado é aquele que presta serviços pessoal. Ou seja, ele não pode mandar um terceiro no seu lugar. Por isso que uma das características da relação de emprego é a pessoalidade. E esta pessoalidade, como eu expliquei para vocês lá nas primeiras aulas, esta pessoalidade é do empregado. Ele não pode mandar uma terceira pessoa no lugar dele, porque o trabalho é pessoal, somente ele pode prestar serviços para o empregador, ok? Pois bem, por essa característica de ser personalíssimo, nós temos 2 artigos da CLT que nós já vimos em aula, que é o artigo 10 e o artigo 448 da CLT, ambos da CLT. O que quer dizer? Que se mudar a estrutura da empresa, se o empregador falecer e a sucessão assume a empresa, se o empregador vende a sua cota parte de uma sociedade e um outro sócio assume a sua participação cotista, isso não altera a estrutura da relação de emprego existente, ok? Então, o contrato ele é personalíssimo para o empregado. Eu tenho uma situação excepcional, é isso que eu estou dizendo para vocês, por exemplo, eu sou sozinha, não tenho família, eu vivo numa casa sozinha e eu contrato uma empregada doméstica, ok? Eu faleço. Neste caso, este contrato se extingue, porque não tem outra pessoa que vai ficar no meu lugar. Ok? Então, nesse caso, não há como manter este vínculo de emprego. Agora, a Lei Complementar 150 de 2015 diz que considera-se trabalho doméstico aquele que é prestado no âmbito familiar, onde não tem exploração econômica. Então, se eu, por exemplo, moro na minha casa com meu marido e com meus filhos e contrato uma empregada doméstica e eu venho a falecer, o contrato da empregada doméstica permanece existindo, porque ela continua trabalhando para a família. Embora eu tenha assinado a carteira dela, o que vai ocorrer? Vai se colocar lá na anotação da carteira de trabalho, vai se colocar um asterisco na parte ali do contratante, vide página tal, que é a página lá das anotações gerais, e vai se colocar lá, a partir de tal data, em face do falecimento da empregadora, passa a ser agora o empregador, né? Lucas Marcon de Jesus, que é meu filho, vamos imaginar. Então, a partir daquele momento, ele fica responsável. Mas isso não significa que, caso não haja essa anotação, ela não tenha qualquer direito porque eu faleci. Ao contrário, o contrato de trabalho permanece porque é no âmbito familiar. Portanto, esse contrato está em plena vigência, ok? Então, só recapitulando, uma das características, então, do contrato de trabalho é que ele é privado, tem a questão ele é consensual, ele é de adesão, ele é de trato sucessivo, ele é sinalagmático e ele é intuito personae, ok? Essas são as características do contrato de trabalho. Nos vemos então no próximo bloco, até lá. Foi um privilégio estar com vocês em tempo de coronavírus, de casa, diretamente aí para vocês. Beijo virtual!